anos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios ideais, das aspirações, das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, continuemos em preparação. Vou olhar no carro, porque não está lá, não. Acho que está no carro. Não, eu peguei esse aqui. Quem faz a prece por nós? O Silvério faz, o Silvério chegou aí agora. Os últimos serão os primeiros, né? Ô, gente, deixa eu fazer hoje. Isabel, eu tenho que pedir em favor de uma amiga que está no hospital, lá na Santa Casa, lá na oncologia, tá? E ela não está passando bem, que ela teve um problema sério de pulmão. Sim. Então, vamos pedir a Jesus, primeiramente, unindo os nossos pensamentos, Jesus, colocando, Jesus, todo o nosso sentimento em favor de todos que, nesse momento, estão sofrendo nos hospitais, em qualquer tipo de hospital, Jesus, em qualquer local onde tiver um irmão sofrendo, mas nós estamos unindo os nossos pensamentos em favor da nossa irmã Darcy, que está lá na Santa Casa, lá no lugar onde ficam aqueles que estão acometidos de câncer, da oncologia, que ela possa receber as bênçãos do alto em favor da sua saúde, e não só ela, mas todos lá daquele hospital, daquele grande conglomerado de irmãos necessitados, que eles possam receber esses fluidos de paz, de esperança, de fé, que o coração possa registrar esse sentimento em forma, Jesus, de fortalecimento para o seu corpo físico, emocional, espiritual. Mais uma vez, Jesus, te rogamos em favor de todos que sofrem mais do que nós mesmos na sua necessidade, que Jesus possa amparar e fortalecer a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, em novo erro, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é todo o poder, toda a misericórdia e toda a glória, por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Seu microfone está fechado, Silvério. O microfone está desligado. Tá. Boa noite, tudo bom com vocês? Boa noite, tudo bem? Silvério. Beleza. Bom demais. Dona Darcy, tudo bom? Beleza? Beleza. Peraí. Beleza, Silvério. Tudo bem, graças a Deus. Todos já se situaram aí onde nós paramos? No livro novo é a página 134. E no livro mais velho é o 136. 136, isso mesmo. Isso. Nós vamos começar o tópico do
mais um samaritano que ia de viagem ao pé dele, chegou ao pé dele. Certinho? Alguém gostaria de fazer a leitura? Ou eu faço aqui? Pode fazer, Vitor. Vamos lá? Então vamos começar. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Está em Lucas, capítulo 10, os versículos de 33 a 35. Os samaritanos eram os habitantes da Samaria, que após a separação das tribos de Israel, se tornou a capital do reino dissidente. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá, que tinham em Jerusalém sua sede. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitava todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Na verdade, os samaritanos representavam um grupo conservador dentro da religião judaica. A Samaria pode ser entendida como um símbolo de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. É importante considerar por que Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade, sendo os habitantes da Samaria desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. Pelo fato de os samaritanos representarem uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e terem práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes no Templo de Salomão, em Jerusalém. Não implicam que eram pessoas más. Ao contrário, as citações evangélicas e as constantes de Atos dos Apóstolos indicam que Jesus e seus apóstolos os consideravam pessoas de bem. Talvez, pelo fato de serem tão desprezados pelos seus irmãos de raça, tivessem os samaritanos desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e conduta de vida. Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, quase morta, caída no caminho. Esse algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu pelo ferido. Jesus mostra, assim, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido
atar as feridas, levá-lo a uma hospedaria e garantir-lhe cuidados suplementares para o restabelecimento da saúde, foram gestos de bondade, desencadeados pela compaixão. O espírito irmão X nos transmite informações sobre o personagem desta parábola. Segundo aprendi, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões, que o deixaram semi-morto, apelou em prece muda para a bondade de Deus. Compadecido, o todo misericordioso expediu, sem detença, um mensageiro, que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O preposto da providência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que pudesse colaborar com ele no piedoso mister. Justamente um sacerdote de grande ciência nas Escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da bênção tentou induzi-lo à benevolência. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguiu adiante. Logo em seguida, um levita, igualmente culto, apareceu no sítio e o benfeitor das alturas rogou-lhe cooperação. Debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. Mas um samaritano desconhecido, que viajava sem qualquer rótulo que honorificasse a presença, ao passar ali, assinalou no coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava e, deixando-se tomar por súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas e, logo após, acomodou-o no cavalo. Conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e, antes de partir, responsabilizou-se de modo espontâneo por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente à expectativa do enviado que viera praticar a beneficência em nome de Deus. Percebemos, na parábola, que o samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu ao homem ferido, caído à beira da estrada. Vemos que a bondade do atendimento não dispensou o conhecimento ou maneira correta de agir. Primeiro, prestou os cuidados emergenciais ao doente, limpando-o e fazendo a asepsia das feridas pela utilização dos recursos disponíveis, vinho e azeite. Segundo, improvisou o transporte, o cavalo, já que o doente estava incapacitado de andar. Terceiro, levou-o para uma estalagem, onde recebeu alimento e o conforto de um leito, afastando-o das intempéries. Quarto, cuidou do ferido, auxiliando-o na recuperação da saúde. Quinto, e por último, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida se mais recursos financeiros fossem despendidos.
Há, pois, uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância, por intermédio do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios, onde a dor reside, sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Descer ao serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios. Vamos dar uma paradinha aqui para poder comentar ou vamos prosseguir? Parece que ainda vai demorar bastante. Ah, não, ó. Não, tá acabando. Quase que eu acabei, foi o roteiro inteiro. Então vamos continuar? Termina e a gente faz um debate. Sim, correto. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. Aliás, o processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão de conhecimento e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor, a fim de que sejam operacionalizadas as propostas de amor que já visitam o nosso entendimento. Compreendemos, assim, que se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com a própria queda, se o levita e o sacerdote ainda terão que evoluir nas reencarnações sucessivas, e o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado. Mas nem por isto, sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. A parábola do bom samaritano é lição preciosa, que merece ser refletida e aplicada no dia a dia. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhe o supérfluo, é livrar-se dos necessitados, de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega atendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. E aí vem aqui as referências. E assim acabamos o roteiro 2, o bom samaritano. Você pode ver aí que nós temos várias referências, né? Lá do Karl Schutter, na Parábolas e Ensino de Jesus, lá na página 105, que fala sobre o bom samaritano.
nas crônicas, cartas e crônicas pelo irmão X, auxílio do Senhor, né, que também traz essa oportunidade, né? E então a gente vê que a gente tem várias questões, né, dessa parábola do moço samaritano que nos põe na condição seguinte: por que a gente não faz? Às vezes a gente nos pergunta, né, por que não fazer? E a gente pode fazer, nós podemos ser samaritano aí, ó, esse bom samaritano que automaticamente é a pessoa que, quer dizer, todos nós temos um pouquinho de samaritano, né? Mas só que a gente não põe em prática. Outra coisa interessante, né, Pedro, foi quando ele falou que aquele que estava à beira do caminho, todo, né, um semi-morto, né, como disse na parábola, quase morto, né, ele rogou, através de prece, auxílio ao plano espiritual. E Sim. que, mesmo diante daquele pedido, a espiritualidade providenciou um amigo espiritual para que ficasse ao lado dele, à beira do caminho, intuindo as pessoas que passavam, né? E que ali ele disse também que foi intuído tanto o levita quanto o sacerdote. E que mesmo sendo intuídos, eles ainda não procuraram auxiliá-lo. Né? Agora, olha para você ver, colocou lá que ambos tinham completo conhecimento da lei de amor, né? Que era, até ele citou lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, né? E mesmo assim, mesmo ele tendo conhecimento da lei de Deus e sendo intuído pela espiritualidade, ele ainda se negou a auxiliar aquele homem. Você é interessante o seguinte, foi sábado, nós estivemos na casa de uns amigos e nós estávamos conversando sobre essa descida do samaritano para Jericó. E aqui traz que Samaria era um local de elevação espiritual e estava basicamente distante daqueles outros pelo fato de estar cumprindo a lei de Moisés e só estudava o Pentateuco. E Jericó é o quê? É justamente onde que existia a questão do comércio, a questão não é a questão da perdição, mas aonde era mais fácil de você cair em tentação. Então você saiu de quê? De um plano elevado, que você está descendo, né? Então automaticamente você está num plano mais alto, você desce e automaticamente sua vibração também ela vai diminuindo. Pela questão da gente não estar fazendo o quê? Orando e vigiando. Né? Então tem essa condição, isso acontece conosco com frequência. De eu sair de um local, não me preparar espiritualmente, chegar lá, não sentir bem, ou então as coisas não acontecerem da forma que a gente queira que aconteça. Porque a gente não nos preparamos, esse é o nosso dia a dia. Então a parábola era tão atual que ela nos coloca numa condição assim, bem presente, bem atual mesmo para as coisas que estão acontecendo. E a gente pega como referência. Então, aqueles que estão realmente estudando, estão ali dentro da leitura, tem essa oportunidade de merecimento. Porque vai constar lá que mesmo o hospedeiro lá, que está ali trabalhando, mas e ganhando por alguma coisa, ele tem o seu mérito. Né? E o samaritano tem um mérito maior que ele não conhecia aquele cidadão, ele se condoeu pela questão do outro, ele podia estar na mesma situação que os ladrões poderiam voltar e também estar naquele derredor ali e tomar de assalto também e fazer mal da mesma forma que fez com o outro que está descendo. Mas é o seguinte,
o pedido, né, da pessoa que estava descendo, daquele comerciante. Mesmo ele lá semi-morto, ele pediu proteção e foi colocado lá quem? Um ser angelical, esperando alguém que realmente pudesse ser intuído. E hoje, na atualidade, será que nós podemos fazer isso também? Eu me chamando a atenção aqui. Seu microfone está fechado, Vitor. Não, a Darcy pode continuar, Darcy. Não, me chamando a atenção aqui sobre o quanto que nós somos amparados. Mesmo caído e ferido, semi-morto, o amparo estava ali. E nós, muitas das vezes, entramos em pequenas dificuldades e achamos que estamos desamparados. Quanto que nós precisamos de ser vigilantes? Porque, na realidade, orar até é fácil, mas eu acredito que manter a nossa vigilância é que é o mais difícil de tudo isso, porque realmente é necessário essa vigilância. E quantas das vezes nós não passamos perante a um necessitado e fazemos isso que o sacerdote e o levita fez, com medo daquela pessoa? Sim. Eu estou falando por mim. Porque quantas vezes, assim, às vezes eu estou num passeio e vou para o outro com medo de alguém que está parado, sentado ali, e sem uma situação, às vezes, até deplorável, esperando alguém passar, como esse caído estava, para poder ser atendido. Então, essa lição aqui desse livro do Irmão X vem nos chamar muito, principalmente para mim, vem me chamar muita atenção. O quanto que nós temos que estar vigilantes com relação às pessoas nos quais nós nos aproximamos. E muitas das vezes nos afastamos sem prestar o devido socorro, né? E outra coisa interessante também nessa questão toda é ele procurar, né, compreender qual que era a real necessidade daquela pessoa, né? Daquela pessoa agredida. E não adiantava nada ele chegar ali, por exemplo, vamos supor, os 2 dinheiros que ele gastou na hospedagem, não adiantava entregar para ele, que na hora nem aquilo que ele estava precisando. Né? A necessidade dele era outra. Então, essa sensibilidade que ele teve de ter. Mas travou só para mim ou mais? Travou dele. Ele está falando da questão da sensibilidade, nós temos que analisar a sensibilidade e a disponibilidade que nós temos que estar também, né? Com essa disponibilidade aberta para que a gente possa prestar o socorro devido, né? Foi muito bom o Silvério ter tocado nesse assunto, porque ali no final ele diz claramente... quer concluir, Silvério? Não, pode ir, Vitor. É porque no momento que você estava fazendo a explicação, deu uma travada no seu áudio e a gente não conseguiu... Não escutamos você direito, não. Mas é isso mesmo, é a questão mesmo da sensibilidade dele de detectar qual que é a necessidade. Sim. Né? Do irmão ali caído, porque não adiantava, você vai jogar dinheiro para ele, é perigoso ainda apanhar mais e roubar o dinheiro dele. Não é o que ele precisava no momento, né? E ele prestou o auxílio que ele realmente estava precisando, né? Esse ponto que você enxergou aí, ô Silvério, foi até no finalzinho ali, até me chamou bastante atenção, foi quando ele fala que a caridade é diferente de dar esmola, né? Você vê que ele não somente ajudou, né? Ele realmente tomou para si o problema que aquele homem estava passando, né? E ele fez de tudo para que se resolvesse aquele problema por inteiro, desde do fato ocorrido até o restabelecimento da saúde dele. Você vê que ele poderia muito bem ter
cuidado das feridas dele e levado ele para a cidade. Chegando lá, deixado ele, né? Ou na casa de alguém que ele procuraria e tudo, mas não, ele pegou e, enquanto aquele homem estava debilitado, ele fez de tudo para que esse homem se voltasse a ter a saúde normalizada. Você vê que ele gastou com hospedaria, ele pegou e pediu aquele hospedeiro para que tomasse conta dele, e tudo que ele gastasse além com a saúde daquele homem, que ele pagaria novamente, ia lá para ressarcir essa dívida, né? Então você vê que a caridade em si, ela é muito mais complexa do que nós estamos imaginando, porque não adianta, se uma pessoa estiver pedindo apenas um prato de comida, você ir lá e dar o prato de comida a ela, né? Pelo que eu entendi na leitura, a caridade em si, ela vai muito além disso. Ela vai à busca de entender o porquê que aquela pessoa está pedindo aquele prato de comida. Entendeu? Acreditado, né? Quem nunca teve fome, quem já teve fome que sabe, né? Que já passou por essa necessidade da fome material, né? A fome de alimentos, sabe. E às vezes você dando a questão do prato de comida para a pessoa, tem até saber como é que você doa esse prato, porque você vai colocar a pessoa numa condição de humilhado, de ter saber. Aqui, por exemplo, que você trouxe aí, até o Silvério trouxe, né? Foram 5 pontos que o samaritano ele foi observado. Aqui, primeiro, ele prestou cuidado emergencial ao doente. Segundo, ele improvisou um transporte que usou o seu próprio cavalo, que é o transporte dele pessoal. Terceiro, levou para uma estalagem, que não era obrigação dele. Quarto, cuidou dos feridos e auxiliou na recuperação de saúde. E quinto e por último, garantiu a continuidade do atendimento. Ou seja, ele não preocupou se era um parente dele ou não. Era um ser humano que passava por dificuldade. Ele se colocando naquela posição, quem sabe fosse eu, né? Mas tem uma situação diferente, por quê? Porque ele era de Samaria. Era um povo menor do que os outros, né? Em relação à questão da cultura da época, e que estava o quê? Envolvido espiritualmente nas leis divinas. Então ele se colocou naquela condição de compaixão. Porque se fosse um outro qualquer, fica desse tamanho. Da mesma forma, se fosse um outro levita que estivesse lá caído, que fosse conhecido do levita, ele teria socorrido. Da mesma forma, o sacerdote, fosse alguém que ele conhecesse, ele chegaria e ia socorrer. Mas talvez não faria da mesma forma que foi feito pelo samaritano. E isso foi o que? Um exemplo que foi dado para mostrar de que, igual se diz, a caridade, ela é feita de pequenos gestos. Onde você menos espera é que acontece. Você vê que Jesus, ele era muito inteligente, né? Ele é muito inteligente. Porque você vê que ele, através de uma parábola, né, ele também mostra que, mesmo que a pessoa seja a mais simples e a mais humilde que tenha, ele não precisa ser um doutor de leis ou ter grande conhecimento para poder executar as leis divinas. Exato. É que nem você falou, esse recurso pode vir de qualquer um, né, desde o mais pequeno. Daquele que eles subjugavam, que achavam que não fazia parte do mesmo ciclo, que era um pessoal que é dissidente, né? Esse não pertence a nós mais, é outro grupo, nós temos que expulsá-lo, ele não faz parte do nosso ciclo, vamos discriminá-lo. Então, eles eram o quê? Basicamente discriminados pelo grupo maior. E foi da parte do grupo menor que realmente aconteceu essa condição que nos traz hoje essa elevação espiritual. E a gente tem que entender que
os samaritanos, eles, como vocês disseram aí, eram considerados pessoas, né, pelos judeus, né, considerados pessoas de má vida. Pessoas indígenas, né, Isabel? E os legistas, os sacerdotes, os levitas, eles se julgavam privilegiados, eram mais próximos a Deus. Agora, os samaritanos, não. E quem foi que os socorreu, o homem caído? Foi o samaritano. Então, não importa a sua condição até de religião. Você pode estar na religião que você quiser, ter o título que você tiver, mas importante realmente é aquilo que você traz no seu sentimento para ajudar o seu próximo. Então, ele não titubeou em nenhum momento. Ele não buscou nada de... Será que realmente ele está doente? Será que não é um estratagema da parte dele, né? Caído na beira da estrada, caído na estrada, e pode ser até um estratagema que eu vou atender e ele que vai me assaltar. Ele não pensou, ele pensou simplesmente em ajudar. Olha que exemplo, para nós não tem maior, por isso que ela é uma das maiores parábolas trazidas por Jesus dentro dessa questão tão importante, porque fora da caridade não há salvação. Então, essa parábola é a parábola das parábolas, considerada, né? Parábola das parábolas, porque ela está inserida tudo, a lei de amor, mas o amor puro, né? É o amor desprendido em favor do próximo. Aqui no livro Pão Nosso, como retrata lá nas referências, né? Lá no item 9, lá, no Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 11, o bem é incansável. Aí fala lá assim, ó, o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Paulo, 2 Tessalonicenses 3,13. Aí vem dizendo aqui, né? É muito comum encontrar pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens ao interesse particularista na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender os propósitos egoísticos. É dispensar muita prudência quando essas ou aquelas circunstâncias nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde os princípios da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o mero sentido e espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando nos desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Então, trazendo aqui
o que essa parábola nos traz? Justamente essa aceitação de a gente fazer o bem sem olhar a quem. E Jesus, sabiamente, ele falava para a gente por parábolas porque a gente não tinha como entender. Hoje nós temos entendimento, hoje nós estamos adquirindo conhecimento para poder ter esse entendimento, Hoje que eu falo assim, na nossa atualidade agora, a gente vai buscando as informações. Mas é isso que acontece. E cada vez que você escuta essa parábola, você vai aprofundando os estudos, ela vai te dando você um novo entendimento, você vai abrindo o leque de entendimento de cada parábola, ou seja, vai abrindo a sua consciência de que aquilo não é um fato novo, é um fato que você pode estar fazendo todos os dias. Exatamente. E colocando em prática. Eu acredito que nós estamos vivenciando o tempo do entendimento e da prática. Hoje nós já podemos praticar. Sim. Nós já temos esse conhecimento, nós já temos esse entendimento e estamos trabalhando o tempo da prática, da ação. A questão é só essa, Darcy? A gente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Eu coloquei em prática aquilo que nós aprendemos. Eu posso ajudar? Posso. Hoje, felizmente ou infelizmente, igual, eu não sei quem foi que disse aí, a questão de você amparar alguém na rua hoje. É muito difícil, não, trabalhoso, vamos dizer assim. Você não sabe o que aquela pessoa está pensando. Eu fui dar uma carona para uma colega nossa sábado, e ela mora ali perto do Vista Alegre, e eu parei o carro próximo à casa dela, e eu escutei 2 rapazes falando, ó o vacilão. Então, é o seguinte, você tem que estar preparado espiritualmente para essas coisas. Sim. Porque se o cara fosse me dar um pulão, mas quando eu olhei para eles, aquele negócio assim, eu olhei para eles de um olhar firme, e os caras olharam assim e tal, eu fui passando assim, um conversando com o outro, olhei para as mãos dele, um estava com alguma coisa na mão, não sei o que era, também não fiz questão de saber, abri a porta do carro, a moça desceu, fora bater a porta do carro e saí, só esperei entrar no portão. Mas a gente pede, porque a gente não está sozinho. A gente estava fazendo algo que não era ali uma festa, a gente estava fazendo algo que era mais interessante, fazendo uma caridade, porque se pudesse, você vai demorar muito? Não, Pedro vai me deixar em casa. Eu podia declinar, assim, não, pode mandar ele vir buscar, e se fosse ele que saísse de carro lá e essas 2 pessoas abordassem ele? Então, são questões que nós temos que nos colocar na condição de samaritano. De ver quantas pessoas que vão descer de Samaria para Jericó, quantas que estão descendo, e quantas estão passando pelo nosso caminho para a gente poder fazer, não é a oportunidade que nós temos? Uhum. Então é isso que nós temos que estar fazendo o tempo todo. Vai sair, eleva o seu pensamento, pede proteção. Vai chegar no lugar que você for, faz uma prece para que tudo aconteça da melhor forma possível, para não te dar dor de cabeça. E assim você tem que fazer. É a questão da vigilância e da prudência também, né, Pedro? Exatamente. Vigiar e orar. E manter prudência, porque não foi nós devíamos ser prudentes como a serpente e mansos como as pombas. Achei uma gatinha aqui pegando meu pé aqui, está aqui. Olha lá o pessoal lá, ó. Dá boa noite para eles. Boa noite. Fala. Mas que gatinha linda, olha. Esse aqui é a gatinha Antonella. Aqui, fazendo pinhaça aqui. Olha. Ela entra debaixo da mesa, fica me beliscando meu pé aqui, fazendo cosquinha. Essa aqui me dá um susto. Então está explicado, Pedro. É só um susto. Só quem me dá um susto. Fica escondendo aqui. Bom, foi interessante esse finalzinho que você comentou aqui junto com a Darcy, ô Pedro. Foi que você vê que foram 4 pessoas que desceram para Jericó. Uhum. Só que uma estava em vigilante e foi pego pelos assaltantes, né? As outras 2
estavam até vigilantes, mas não conseguiram atender à intuição daquele espírito que estava ali, a auxiliar aquele que estava ferido. E o quarto, que era o samaritano que estava descendo, e que ele sim estava vigilante e estava atento também às intuições do plano superior. Então você vê que esse exemplo, né, que a gente tem comentado sobre a descida de Jerusalém para Jericó, simbolizar a queda do padrão vibracional, ele tem essas diferenças, né, de descida do padrão vibracional. Um desceu por invigilância, né? Outro desceu em auxílio. E aí no livro até fala, né, que não é que está errado a pessoa descer aquele determinado padrão vibracional. Não. Tudo depende do intuito com que ele vai fazer essa descida, né? E a gente pode entender que, literalmente, Jerusalém estava acima, né? Como ele traz aqui na descrição, 800 metros acima do nível do mar. Então, Jesus, aproveitando, né, essa condição, já trouxe essa parábola até para que a gente entendesse do literal para o espiritual. Mas nós sabemos o mais importante é o espiritual para a nossa vivência. Sim. Tirar realmente o espírito da letra. Mas literalmente, né? Jerusalém estava a 800 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó estava 240 metros abaixo desse nível, né? Então, olha só, a didática de Jesus. Então, nós buscamos o material para chegarmos ao espiritual. E a grande maioria fica só no material, só no literal, e não chega ao espiritual, onde tira as lições para si, para a sua vivência. Eu achei um negócio aqui interessante, que eu vou postar aqui, vou compartilhar, presta atenção. Vamos ver se vai compartilhar, né? Ah, já está entrando. Beleza. Está compartilhando já. Ó, para vocês verem aqui essa questão do compartilhamento, né? Olha lá, a parábola do bom samaritano começa assim: o homem desce de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos dos ladrões. Aí a imagem utilizada por Jesus é significativa, sem descer nos detalhes do bom samaritano que auxiliou aquele homem e de que nos perguntamos por que ele sofreu agressão. Aí vem lá, alguns têm considerado o mercador, o negociante que padeceu a sangue dos ladrões. No entanto, Jesus não tece nenhuma consideração a respeito. Simplesmente diz que uma descia de Jerusalém, e Jerusalém era a cidade religiosa. Era lá que estava o templo, o local onde oravam os judeus. Era, portanto, o símbolo da ligação com Jesus. Jericó, por sua vez, era a cidade do ócio e da riqueza material, lugar de conforto e a área de prazer. Local de abundância, seu ter generoso era tido como o mais abençoado oásis da Palestina. É considerado tradicionalmente uma cidade mais antiga da Terra. Acredita-se que o homem ali se instalou entre o milênio de 10 e 7 anos de Cristo. O homem dizia a parábola, figurativamente equivale a dizer que, na sua intimidade, abandonou a condição da ligação íntima com Deus na busca de interesses puramente materiais.
Jerusalém representa na parábola tudo aquilo que diz respeito ao espírito e seu crescimento, a moral, a ética, o amor. Jericó fala aos sentidos mais banais. Então, o homem deixa sua personalidade para buscar os prazeres do mundo. Nessa etapa de vigilância, sofre o assalto e a agressão. Assim pode ocorrer conosco. Sempre que buscamos a futilidade, esquecidos das primordiais questões do espírito, sintonizamos com faces inferiores. Nessa oportunidade, poderemos ser vítimas dos maus e do mal, pois nos colocamos no seu meio. A exortação de Jesus para a vigilância que devemos exercer sobre os nossos pensamentos e ações não deve ser desconsiderada. O homem agredido encontrou um bom samaritano que o socorreu. Entretanto, se não tivesse sido invigilante, poderia não ter sofrido o assalto. Em nosso caminho evolutivo, todos passamos pela fieira da ignorância, mas não há necessidade de experimentarmos o mal. Existem questões que nossas vidas, das quais não poderíamos nos furtar. Então, no cômputo da nossa necessidade de sofrê-las, seja por questão de resgate ou por ser um convite ao progresso. Isso porque sempre a dificuldade nos alcança. Nosso ímpeto de conservação nos impele a buscarmos soluções. Nessa busca, criamos condições novas para nós mesmos e para a humanidade. É o que chamamos de progresso. As pandemias, ao longo dos séculos, não nos conduziram a pensarmos em melhores condições ambientais, de higiene pessoal, de cuidados para evitar a contaminação. Também a desenvolvermos medicação apropriada e a elaboração de vacina. Contudo, existem muitos problemas que não precisaríamos ter. Bastaria maior vigilância pessoal, melhor controle de nossas emoções e nossos sentimentos. Dessa forma, entendamos que optar por Jerusalém ou por Jericó é questão pessoal. Importante que saber realizar a melhor escolha. Mas é interessante, quando é que foi psicografada? 27 de janeiro de 2021, pelo espírito de Amélia Rodrigues Odivaldo. Então, você ver, a questão da gente sair de Jerusalém para Jericó é uma questão pessoal. Eu saí da minha condição elevada para ir para um lugar comum, justamente para buscar o quê? Material. Buscar o material. Interessante, né? Muitas formas. É questão também de analisar o sentimento com que nós estamos caminhando, né? Sim. Muitas das vezes nós não estamos em busca de coisas materiais, mas podemos estar com o coração rancoroso, com o coração precisando de um perdão. Precisando de um alívio, né? Somente assim, oi, estou aqui. Sim. Quanto a esse padrão vibracional, eu lembro que o Vicente gostava bastante de falar que nós, na condição aqui de encarnados e seres que estamos almejando o progresso, é natural que a gente ainda tenha essas oscilações, né? A gente sempre tem picos, né, de elevação, mas também temos alguns vales de retrogresso, porque às vezes nós acostumados a ser, né, a vivenciar determinadas situações, nós ainda queremos voltar lá para vivenciá-las novamente, mesmo que elas sejam prejudiciais ao nosso progresso, né? Ele até citou lá alguns exemplos, né? E entre eles ele até falou das pessoas que matam para comer, né? E aí, no caso, são coisas que ainda são feitas, que a gente sabe que é errado, mas nós ainda estamos oscilando e descendo lá embaixo e praticando, entendeu? Mas que a cada um a seu tempo, aos poucos a gente vai enxergar que aquilo não é mais
necessário para a nossa subsistência, e então conseguiremos evoluir, por assim dizer. Mas isso não significa que nós vamos parar de oscilar, porque a gente sempre vai estar elevando esse nível, porém ainda continua oscilando por aquilo que a gente ainda mais usa ou pratica, né? Mas eu achei interessante a forma com que ele traz isso, e agora com a parábola trazendo mais esse entendimento, né? Porque como a gente havia dito aqui, Jesus, ele é um ser de extrema inteligência, ele numa parábola ele conseguiu colocar vários ensinamentos, né? Vários ensinamentos. Mesmo o padrão vibracional que tem o seu declínio, né? O auxílio ao próximo que tem que ser dado, a diferenciação entre caridade e esmola, né? Olha são inúmeros os entendimentos que você pode tirar de uma simples parábola que ele contou há mais de 2000 anos. E lembrando aqui daquela passagem do Evangelho, né? Aqui a nossa companheira está fazendo essa referência, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, né? É uma referência que está lá em Mateus, mas que ela está bem apropriada para essa parábola, né? Que não é o sacerdote, levita, né? Os maiores conhecedores da lei, quer dizer, eles estão a todo momento, Senhor, né? E como de nós também, né? Percebemos que não é o conhecimento teórico que movimenta os princípios educativos no ser, mas a vivência prática destes, exercitando-os no dia a dia, dinamizando os valores recolhidos que projetam a criatura na conquista de novos mundos. Seremos avaliados por tudo que somos e não pelo que detemos. É interessante. É mais um ensinamento, e tem a parábola, né? Lá aqui no livro aqui tá citando aqui, né, a questão aqui na orientação monitor, o item 86, Nosso Samaritano, mensagem de Eurico Bassarnufo. Eu vou postar para vocês aqui, ó. Essa aqui, autores diversos, Espírito de Verdade. Vamos ver, apareceu. Sim. Aí tá falando, tá vendo? A questão da... Apareceu, né? Apareceu. Tá aqui, os novos samaritanos. Aí falei, tá lá no Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, o Espírito de Verdade, autores diversos. E vem com a referência ao capítulo 15, que fala sobre fora da caridade não tem salvação. Ele fala, quem ainda não caiu nos resvaladores do erro? Quem ainda não se viu forçado a reguer-se de muitas quedas? Anje as fibras do coração e esteja de indulgência, serviu aos companheiros que a açoite da aprovação flagela e vergasta. Eis o que surge por toda parte. O doente recluso no manicômio, esperando a míngua de luz no crepúsculo da existência. A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem, para não mais fitar o azul do céu. O moço que ostenta saúde, a brincar-lhe o corpo, e a irreflexão, a empurrar-lhe a alma para outros antros do vício. A mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas, ao enlaçar o filhinho amado e enfermo, desfalecente,
e já sem força para chorar. O homem de passo errante, que se estira de cansaço dos passeios e pela via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio. O cultivador do solo, preso a dores antigas e que não troca da vestimenta há vários meses, da intensa luta. A dama elegante e bela que traz o coração repleto de engano sob o colo estrelado de joias. O ébrio de olhar sem brilho e lábios sem cor, que avança para o sepulcro, cabaleando ao soluço dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. A velhinha encarquilhada, ele busca cozer farrapo de velhos sonhos. O sentenciado infeliz, cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sob a telha dos cárceres, construindo bem sem alarde no sublime anonimato do amor fraterno. Os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que, desfrutando a eternidade, na qual já podemos viver feliz, sigamos a Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta, que nos porfiam incansavelmente aos nossos benfeitores abnegados, o Espírito de Escol, Eurício Bassanufo. Então, aqui, no resumo da nosso estudo, está dizendo de que os novos samaritanos somos nós, os espíritas, que estamos estudando a doutrina e colocando em prática essa bem-aventurança que é a caridade, né, de olhar para o outro como nós mesmos, de ser benevolente, né, de olhar, de não deixar passar em brancas nuvens a nossa existência aqui na Terra, de fazer o bem sem olhar a quem. Então, nós somos os novos samaritanos dessa nova oportunidade terrena. E além de praticar essa caridade, né, ô Pedro, igual no livro do EAD mesmo está falando, saber praticá-la, né? Sim. Para que ela não se torne esmola, né? Exatamente, porque a caridade não é esmola, né? Como é que diz lá? Pelo livro está assim. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social. Né? Aquele que é orgulhoso, que é ambicioso, né? Só olha para o umbigo dele, aí ele vai ter que gastar um pouquinho mais, né? E dentro desse estudo, quando ele aproximando-se do homem caído, atou-lhe as feridas de vinho e pondo sobre tua cavalgadura, levou para uma estalagem com todo. Quando o samaritano aproxima-se do homem caído, ele propicia condições para o Todo mundo me pergunta, como ele se dá bem na vida? Inspirando confiança. Mas essa proximidade física é superada pela proximidade espiritual. As feridas podem significar as chagas morais que funcionam como portas abertas às influências negativas. Daí a necessidade de vedá-las. Olha aí, pela fé, a prece e a vigilância, que é o que ele usou para atar as feridas do homem caído, né? Que é o vinho e o azeite. Tem um significado muito interessante. Quando moralmente caímos, abrimos campos de sintonia desfavorável, verdadeiras estradas às más influências,
que se acercam de nós. Aí somos assaltados, invadidos e atacados em nossa intimidade através das ligações psíquicas estabelecidas agentes dos planos menos felizes. O arrependimento e a reforma íntima curam as feridas da alma, vedando-a e protegendo-a de novas inapropriadas invasões, preservando-nos da vulnerabilidade que ainda caracteriza o piso moral em que ora estagiamos. O azeite e o vinho também trazem profundo significado espiritual. O azeite é o símbolo da fé viva. É combustível que mantém acesa a chama. E o vinho significa, simboliza espiritualidade. O samaritano usou-os para curar as feridas abertas na luta do homem com o malfeitor. Também a fé operante e a reforma íntima, retratados no azeite e vinho, constituem o unguento sagrado e sua ação medicamentosa, curar as nossas chagas morais. Diz ainda a parábola que o samaritano colocou um termo na sua cavalgadura e levou a hospedaria, retirando-o da zona de perigo, para que fiquemos a salvo de novas quedas morais. É preciso sair da dificuldade, resguardando-nos de novas investidas e buscando lugar seguro. Só o Evangelho de Jesus e sua prática diária podem nos oferecer essa segurança e consequente proteção. Então, essa parte, né, da parábola, ela nos traz de forma bem clara sobre essa questão tão, né, tão significativa para nós. Com certeza. É interessante, né, Isabel, que a senhora trouxe aí a questão do azeite e do vinho, né? O significado dele. Qual o significado que ele tem para nós, isso é muito importante. E que nós possamos continuar, ter nossa bolsinha, né, nosso alforje, com um pouquinho de azeite e de vinho sempre, né? Você vê que tem ensinamento nessa parábola até dos símbolos que foram utilizados, né? Sim. Dá para fazer um seminário, dá para fazer um seminário completo só com essa parábola. Então, para aproveitar, então, eu vou convidar vocês no dia 15, né, domingo que vem, vai ter um seminário que vai ser pela AME, né, da parte da área de assistência social, e vai ser Fora da Caridade, Não Há Salvação. A expositora vai ser a Célia Diniz. Eu vou colocar lá já até coloquei já, não sei se vocês viram lá a questão do convite. Eu vou colocar de novo, que é muita coisa que a gente recebe, a gente não passando e acaba não vendo. E quem puder participar, vai estar lá, colocado lá. A Célia Diniz é lá de Pedro Leopoldo? Não, eu acho que a Célia Diniz é ali do Prado. Para mim que era de Pedro Leopoldo. Eu já vi falando no encontro do Chico. Pois é, Isabel, eu não sei dizer ao certo se ela é aqui do Prado, aqui da... Não, ela pode até morar aqui, mas ela fez, né? Para mim que ela agora estou lembrando disso mesmo. Ô Pedro, você coloca lá no grupo para nós novamente, que eu mesmo até procurei aqui, não achei não. Não, eu vou postar novamente lá. Tá.
Assim terminar aqui a reunião aqui, eu posto novamente lá para a gente. Sim, porque é um assunto que tem tudo a ver com isso que nós estudamos aqui hoje. Ah, sim. É esse mesmo. Tá agarradinho. E ela é muito capacitada, né? É. Para falar. Pessoal, nós vamos passar o passe? Podemos sim. Podemos. Nós terminamos o roteiro 2, né? O próximo nós começamos com o roteiro 3 e já são 21h15. É o prazo de nós fazermos a nossa prece e passarmos o passe. É isso aí. Então, nós interrompemos por hoje, então, né? Vamos fazer. Quem faz por nós a prece? A prece por hoje? Dona Darcy que tá matando a aula? Olha só, Darcy. Está matando aula. Matando aula. Então vamos, né? Agradecer. Agradecer comigo mesmo. Deus, Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, Senhor e Mestre, pastor compassivo, espiritualidade amiga, que nos acompanha, que nos intui, que nos ilumina, neste momento, queremos agradecer. Agradecer pela oportunidade do estudo desta noite, onde pudemos aprender muito dos ensinamentos de Jesus, para que possamos colocá-los em práticas na nossa vida. A prática da caridade, a prática do amor ao próximo, a prática de fazer o bem sem olhar a quem. Que todos esses ensinamentos possam estar sempre na nossa mente e em nossos corações. Que tenhamos essa vigilância para podermos estar acolhendo aqueles irmãos mais necessitados. Que tenhamos a disponibilidade de ajudar a esses nossos irmãos mais necessitados. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este ensinamento. Obrigada por mais essa oportunidade de reunirmos aqui em Teu nome. Pedimos e te rogamos, Senhor Jesus, que abençoe a todos nós, abençoe a todos os lares, abençoe a todos aqueles nossos irmãos mais necessitados, que se encontram nos hospitais, que se encontram pelas ruas, que se encontram abandonados, que se encontram famintos. Que vós possa levar a cada um deles o consolo e a tua bênção. Que a tua paz, Senhor Jesus, se faça em nossos corações, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, não vou esquecer que amanhã nós temos uma aniversariante, viu? Amanhã é dia de aniversariante? Mas dia de aniversariante amanhã. Vamos ver se vai falar alguma coisa, né? Como é que chama o centro que você falou, Pedro? Célia o quê? Célia Diniz. Não, não é no Prado, não. Lá no Prado é a Terezinha, lá da Terezinha chama Célia Xavier. Ah, não é Célia Xavier, né? Isso é lá no Prado. Célia Xavier, isso mesmo. Grande amiga minha. Célia Diniz, eu acho que ela então. Essa é a Célia Diniz, mesmo lá de Pedro Leopoldo. Isso. Eu acho que ela é. Vendeu aquela blusinha pela internet, quem sabe como entregar. Quem é aniversariante amanhã, Pedro? Dona Isabel. Dona Isabel. Parabéns, Dona Isabel.
Uns anjos de Obrigada. vida, saúde, felicidade, sabedoria. Que Deus Obrigada. abençoe. Amanhã lá no grupo ela vai receber várias felicitações, com certeza. Ah, bondade de vocês, gente. Passe virtual. Sejam bem-vindos. A nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com a nossa equipe de mentores espirituais, Bezerra de Menezes, para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente. Ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus, nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas, trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem.
com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial. Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo o que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual. Assim seja. Amém. Assim seja, graças a Deus, né? Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Boa noite para todos. Boa noite, Helena. Boa noite, dona Helena. Boa noite, Carla. Boa noite, Boa Dona noite. Isabel. Boa noite, Pedro. Boa noite, Alô. Toninho. Boa noite Boa a noite, todos. Vitor. Tchau, tchau. Boa Darcy, noite. fique com Deus. Até quinta, se Valeu, Deus Pedro. quiser. Até mais. Valeu. Tchau, dona Isabel. Boa Até noite. amanhã e felicidades para a senhora. Obrigada. Para a senhora, muita paz, saúde, dona Isabel. Amanhã eu mando para a senhora uma mensagem de novo. Tá bom, Isso é com obrigada. certeza. Tratamento espiritual. Valeu, Tchau, com tchau. Deus. Pelo carinho, a amizade de vocês. Nossa, tem muito a agradecer, viu? É. Meu coração Eu que está agradeço a senhora. cheio de Então, fique energia, de paz, né? Agradecendo esses anos todos de existência, né? Que a gente está aí na luta, né? Para a gente se melhorar um pouquinho a cada dia. Não está cada sendo dia uma fácil, oportunidade. mas está se esforçando, né? Com certeza. Sim. Então, bom descanso Isso para a aí, senhora. Bom descanso para você, Pedro. Fique Obrigado com Deus também, Vitor. e Com até Deus. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Que Deus Falou, abençoe você. abraço. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.